Olá, boa tarde. Muita gente não sabe, mas a mãe que coloca o filho para adoção não comete crime. A lei permite a entrega voluntária para garantir e preservar os direitos e interesses do menor. Eu sou Rafaela Vivas e o Jornal da Justiça, primeira edição, começa agora. Nós vamos falar mais sobre essa resolução do Conselho Nacional de Justiça que trata do tema, mas você vai ver também na edição de hoje. Corregedoria Nacional de Justiça faz inspeção no Tribunal de Justiça do Amapá. Plenário virtual. Ministros do Supremo Tribunal Federal julgam ação contra a lei de Rondônia, que proíbe o uso de linguagem neutra na rede de ensino estadual. A ação é de relatoria do ministro Edson Fachin. E ainda, atos antidemocráticos. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 152 pessoas. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 152 pessoas por participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O total de denunciados pela invasão às sedes dos três poderes já chega a 653. Procuradores da República vão fazer uma força-tarefa para agilizar o andamento dos processos. Os denunciados foram presos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Eles estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal depois da realização de audiências de custódia e da decretação das prisões preventivas. Os suspeitos são acusados de associação criminosa e de incitar a animosidade entre as Forças Armadas contra os poderes da Federação. Para agilizar o andamento dos processos, o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos pediu a abertura de uma consulta nacional para que procuradores da República de todo o Brasil se disponibilizem para contribuir com o trabalho. A iniciativa foi adotada considerando a expectativa do volume de ações. E a defesa da democracia na abertura do ano judiciário é o destaque no Supremo na Semana, que já está no ar. A terceira temporada do podcast traz uma novidade. Vai ficar disponível em vídeo no canal do STF no YouTube. Vamos acompanhar na reportagem de Carolina Chaves. A terceira temporada do podcast Supremo na Semana conta com a participação da apresentadora Mariana Xavier, da consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, e agora com o jornalista da Secretaria de Comunicação do Supremo, Mauro Burlamac. A terceira temporada do Supremo na Semana começa com a abertura da sessão do ano judiciário após o ataque à sede do STF no dia 8 de janeiro. A consultora jurídica Gisele Reis destacou o discurso da presidente e ministra Rosa Weber em defesa da democracia e de repúdio aos atos violentos. Muitos se emocionaram, inclusive a ministra Rosa Weber. Ela pôde também reafirmar o compromisso que ela fez na data da posse, de que ela iria defender a Constituição Federal, defender o Estado democrático de direito. E ela destacou, inclusive, que tudo isso acabou por fortalecer a união entre os poderes. O programa, que também analisa julgamentos da Corte, comentou sobre a primeira sessão do ano, que julgou 2 recursos que tratam sobre os efeitos de decisões definitivas em matéria tributária. O tema teve repercussão geral reconhecida. Quem explica é o jornalista Mauro Burlamac. São 2 casos que tratam especificamente da chamada contribuição social sobre o lucro líquido, né? Nos anos 90, empresas conseguiram decisões judiciais que garantiram a elas não pagar essa contribuição, e que foi inclusive considerada inconstitucional nessas decisões, e elas transitarem em julgado. Anos depois, o Supremo vem a julgar essa contribuição e a considerou constitucional. Então, a União vem ao Supremo para tentar voltar a cobrar dessas empresas essa contribuição. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar uma ação contra uma lei de Rondônia que proíbe o uso de linguagem neutra na rede de ensino estadual. A proibição engloba escolas públicas e privadas e editais de concursos públicos. O julgamento ocorre no plenário virtual da Suprema Corte. As informações com a repórter Evne Araújo. A ação no Supremo Tribunal Federal é de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino.
O pedido é pela inconstitucionalidade de uma lei do estado de Rondônia que proíbe a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino e em editais de concursos públicos. A confederação alega que a legislação apresenta preconceitos e intolerâncias incompatíveis com a ordem democrática e com os valores humanos. Para a entidade, a linguagem neutra deve ser entendida pela realidade social do país e nada tem a ver com modismo ou com caráter partidário e ideológico. Ela diz respeito à identidade de gênero e ao reconhecimento da diversidade em várias formas. Outro argumento trazido na ação é que a lei, questionada no Supremo, invade a competência da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A ação é de relatoria do ministro Edson Fachin. Ele acolheu o pedido da Confederação. O ministro já havia suspendido os efeitos da lei em decisão liminar em novembro do ano passado, por encontrar vícios no texto da legislação. O julgamento do mérito no plenário virtual fica aberto para a apresentação dos votos dos demais ministros até sexta-feira, dia 10 de fevereiro. As turmas do Supremo Tribunal Federal realizam amanhã as primeiras sessões do ano. Acompanhe o que está na pauta de julgamentos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Ao todo, os ministros podem analisar 6 processos. Na primeira turma, tem um caso em que a União aponta que a Justiça Federal no Piauí não observou a competência do STF para julgar ações envolvendo a complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do magistério. Já a segunda turma deve finalizar o julgamento do caso do menino de 3 anos, morto por uma bala perdida durante uma operação policial. A Justiça do Rio de Janeiro negou a indenização da família por não ter ficado provado no processo que o disparo que atingiu a criança enquanto dormia partiu da arma de um policial militar. Você confere mais detalhes da pauta das turmas no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Eleições suplementares. Novos prefeitos são eleitos em Palhano, no Ceará, e Viseu, no Pará. Confira na reportagem de Mariana Fabre. No último domingo foram realizadas eleições suplementares em cidades do Ceará e do Pará. Quase 8.000 eleitoras e eleitores de Palhano, no Ceará, compareceram às urnas. José Luciano Silva, do PT, foi eleito prefeito, com 51,27% dos votos válidos. A diplomação deve ocorrer até 17 de fevereiro de 2023. Já na cidade paraense de Viseu, Cristiano Vale, do PP, foi eleito prefeito com 54,21% dos votos válidos. 33.000 eleitoras e eleitores votaram e a totalização foi concluída às 5h41 da tarde. Os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral podem ser acompanhados por meio do site resultados.tse.jus.br e do aplicativo Resultados, disponível gratuitamente nas lojas digitais. A partir de hoje, os eleitores que não compareceram às urnas podem apresentar a justificativa pelo aplicativo e-Título ou pelos sites dos TRS. O prazo para justificar a ausência é de 60 dias. Veja a seguir, entrega protegida de bebês para adoção. Vamos explicar como é que funciona esse procedimento. As informações em instantes, voltamos já. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça deixa claro o procedimento para entrega protegida de bebês para adoção. Tribunais de justiça de todo o país deverão organizar equipes para acolher gestantes ou mulheres que acabaram de dar à luz e que têm esse interesse. Os casos devem ser atendidos de forma humanizada, sem constrangimento às mulheres e respeitando os direitos fundamentais da criança. O menino, então recém-nascido, chamou a atenção da Marina. E olha que ela trabalha numa UTI neonatal como técnica de enfermagem. Cuida de bebês todos os dias. Naquela hora bateu uma empatia muito grande, uma afinidade muito grande, assim. Essa criança é diferente, essa criança me toca. Ele ficou 1 mês no hospital, tem hidranencefalia, ausência de hemisférios cerebrais, direito e esquerdo.
e foi preciso colocar uma válvula na cabeça. Depois da alta, foi encaminhado para um abrigo. Marina procurou a Vara da Infância e Juventude do DF e entrou na fila da adoção de crianças com deficiência. Poucos procuram esse perfil e em 2 meses ela conseguiu adotar o bebê. É meu primeiro filho, minha primeira maternidade, né? Então eu não conhecia esse tipo de amor. Sabia o que era ser mãe, não sabia, né? E aí ele veio e despertou tudo isso, né? Em mim, esse mundo gigante. Então nesse momento eu pensei assim, de repente o papel dele, e graças a Deus que não foi, né? De repente o papel dele era abrir meu coração para esse tipo de amor, para receber um outro filho. Porque a partir desse momento eu já comecei a sentir o amor materno, o que é ser mãe, como é grandioso ser mãe. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que trata da entrega protegida de bebês para adoção, seja de crianças com deficiência ou não. Os casos deverão ser atendidos de forma humanizada e sem constrangimento às mulheres, garantindo os direitos fundamentais dela e da criança. Para isso, os tribunais de justiça deverão organizar equipes interdisciplinares para acolher gestantes ou parturientes que manifestem o interesse. De acordo com a resolução, a partir do nascimento da criança, o magistrado determinará o acolhimento familiar ou institucional, com a emissão da guia do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Se o interesse na entrega for confirmado, após a alta hospitalar, será designada audiência para ratificação do consentimento sobre a adoção, em até 10 dias, quando será homologada a entrega e declarado extinto o poder familiar. E os genitores podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. O processo deverá tramitar com prioridade e segredo de justiça, sob a classe e tipo de processo entrega voluntária. Hoje, o filho de Marina está com 1 ano e 10 meses. Para quem tem dúvidas sobre a adoção, ela manda um recado. Que não tenha medo de ser feliz. Que bacana, que recado potente esse, né? Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre as normas, sobre a entrega de bebês para adoção, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a juíza Samira Renzete Bernardi. Ela é juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também integrante do Fórum Nacional de Infância e Juventude do CNJ. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Bom, pegando o gancho do depoimento ali, a nossa personagem fala, olha, não tenham medo, né? Então agora, sem medo e com uma informação e com uma resolução do CNJ, o que muda na prática agora para essas mães, para essas parturientes? E para a criança também, porque o CNJ, ele pensa ali em primeiro lugar, é claro que há todo um cuidado com a mãe, mas o bem maior é na qualidade de vida, no bem-estar desse menor, né, doutora? Claro, o atendimento dessa criança sempre tem que ser com a prioridade absoluta, né, que a própria Constituição prevê. Mas o que muda, na verdade, é uma segurança dada tanto a todos os envolvidos no procedimento de entrega, quanto ao próprio procedimento. Que apesar de já haver previsão no próprio Estatuto da Criança e Adolescência, é uma previsão muito sucinta, então gerava muitas dúvidas, inclusive aos próprios membros do Judiciário, sobre como proceder nesses casos. Então, a resolução veio sanar muitas dúvidas e auxiliar para que esse atendimento seja feito de uma forma mais acolhedora, respeitosa e célere, sem qualquer dúvidas, né? Então, a resolução esmiuça muito melhor como proceder, de que forma classificar o processo, quem pode fazer os atendimentos. Então, ela veio auxiliar e facilitar o procedimento, que é um procedimento legal, né? No caso ali trouxe sobre a senhora que se apaixonou pela criança no hospital, né? A entrega voluntária por meio da Vara de Infância e Juventude, ela é um procedimento célere e legal. O que é proibido, o que é crime, é abandonar a criança, ainda que seja dentro do hospital. Abandonar a criança numa lata de lixo, em qualquer lugar, o abandono infantil é crime. Assim como é crime entregar para outra pessoa, uma pessoa determinada, que vai assumir aquela criança como se fosse filha própria. Isso é crime. A entrega voluntária é por meio da Vara de Infância e Juventude, você pode ser encaminhada, você pode manifestar
a gestante ou parturiente, e nisso a gente engloba não apenas as mulheres, mas também um homem trans, por exemplo, que vem a gestar e que deseja entregar a criança para adoção, pode manifestar sua intenção junto ao próprio hospital, o Conselho Tutelar, CREAS, o CRAS, ou o Ministério Público, Defensoria Pública, pedir auxílio de um advogado, ou pode ir diretamente à Vara de Infância e Juventude e manifestar sua intenção de entrega. E ali, a partir daquele momento, essa pessoa vai ser acolhida, vai ser orientada, vai ser ouvida e serem feitos todos os encaminhamentos necessários para que a entrega ocorra de forma mais saudável, célere para todos os envolvidos. A senhora tocou num ponto sensível agora, saudável, né? Essa mulher, ela vai ter todo o acompanhamento ali, a recepção por profissionais qualificados. Há uma preocupação também, né, na formação desses servidores. E essa mãe tem o sigilo garantido, inclusive do parceiro ali, do companheiro? Sim, o sigilo, o próprio procedimento já é sigiloso por si só, no sentido de que apenas quem está cadastrado é que tem acesso ao processo. Mas caso a gestante, a parturiente, manifeste que deseja o sigilo da própria gestação ou da entrega, isso também vai ser preservado. Então, não vai ser realizada a busca de familiares da família extensa, da família biológica, ou mesmo o genitor biológico também, se ela não der nenhuma informação sobre ele também não será buscado, será apenas realizada a entrega voluntária, que é o que diferencia o procedimento normal de destituição de poder familiar, em que inicialmente a gente tenta aproximação com outros membros da família extensa, família ampliada, família biológica, antes de fazer realmente a destituição do poder familiar. E na entrega voluntária, já com a ratificação, sem que tenha sido exercido o direito de retratação ou de arrependimento, já é declarada a extinção imediatamente, e se ela quiser sigilo, não são buscados nem mesmo o genitor dessa mulher para respeitar, né, todo esse processo. Sim, bom, sim. E só ressaltar aqui que essa mãe, essa parturiente, não a mulher necessariamente, mas ela tem 10 dias para se arrepender, a gente já colocou ali na reportagem, e a criança também, no futuro, esse menor, né, quando completar ali 18 anos, é isso, doutora, ele tem o direito de saber, de conhecer a sua origem biológica, o Poder Judiciário dá todo esse aparato se for necessário, se assim a criança quiser? Sim, os genitores, né, porque o pedido também pode ser feito em conjunto, né, dos dois, pode ser um pedido da família. Os genitores têm até a data da audiência de ratificação para se retratarem, ou após a audiência onde for declarada a extinção do poder familiar, ainda tem 10 dias para se arrependerem, tá? A partir dali é que a criança é incluída no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e entregue para alguém habilitado no Cadastro Nacional de Adoção. A criança, esse sigilo é preservado absolutamente. Quem vai poder ter acesso às informações desse processo é a própria criança, quando completar 18 anos, ou antes disso, se tiver um acompanhamento dos adotantes, né? E ela vai poder ter acesso porque ela tem direito de conhecer a sua origem biológica. Por isso, também é garantido à gestante, à parturiente, inclusive se ela quiser deixar alguma informação que ela considere pertinente sobre ela, sobre a família dela, ou mesmo se quiser deixar algum documento ou algum objeto que ela considere que tem algum valor, que seja interessante, ela também pode deixar, e isso vai ser guardado posteriormente, se essa criança quiser algum dia ter acesso ao que está ali, ela vai ter acesso. Mas é apenas essa criança que vai poder ver, nenhuma outra pessoa vai ter acesso a essas informações. Tá certo, doutora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Veja a seguir, Corregedoria Nacional de Justiça abre nesta segunda inspeção no Amapá. As informações em instantes. A Corregedoria Nacional de Justiça começa hoje a inspeção das unidades judiciais de todo o país. O trabalho vai começar pelo estado do Amapá. A solenidade de abertura da inspeção será à tarde, na sede do órgão da Justiça Estadual.
A Corregedoria Nacional de Justiça inicia as atividades de inspeção de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Amapá. Durante 2 dias, uma comissão vai verificar as rotinas dos departamentos administrativos e judiciais, entre outros serviços. A inspeção de unidades judiciais é uma atribuição da Corregedoria prevista no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça. Ao final, são produzidos relatórios que apontam eventuais deficiências nas unidades e também destacam boas práticas implementadas pelos tribunais. A ação da Corregedoria inclui a apresentação de recomendações voltadas para o aprimoramento dos trabalhos e a melhoria do desempenho dos tribunais. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que administrador judicial não recebe honorários de sucumbência na recuperação. Entenda na reportagem de Marina Campos. Os ministros da terceira turma do STJ consideraram incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do administrador judicial nas ações de recuperação judicial. Segundo o colegiado, o administrador deve ser remunerado de forma própria pela empresa em recuperação, nos limites da Lei 11.101 de 2005. No caso que originou o recurso especial após a apresentação do quadro de credores pelo administrador judicial, o Banco do Brasil impugnou a listagem, sustentando que os seus créditos deveriam ser considerados extraconcursais em razão das garantias estabelecidas em seu favor. Em primeiro grau, o juiz julgou a impugnação improcedente e fixou honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No STJ, o relator do recurso do Banco do Brasil, o ministro Moura Ribeiro, citou precedentes do STJ no sentido de que as atividades do administrador judicial possuem natureza jurídica de auxiliar do juízo, não se limitando a representar a parte falida ou mesmo os credores. Moura Ribeiro também lembrou que, para a doutrina, havendo resistência à pretensão da parte impugnante e à formação da lide, a parte vencida deve arcar com o ônus da sucumbência. Porém, não são devidos honorários sucumbenciais ao administrador judicial ou ao seu advogado, tendo em vista que ele não é parte na ação. A Polícia Federal faz operação hoje para cumprir 2 mandados de busca e apreensão em João Pessoa, na Paraíba, na casa de suspeitos de fraudarem o concurso da Universidade Federal da Paraíba para cargos técnico-administrativos. As provas foram realizadas neste domingo. 3 pessoas foram presas ontem, no dia da realização do concurso. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos estavam utilizando pontos eletrônicos para receber as respostas das questões do concurso. O Tribunal de Justiça de Alagoas entregou mais de 160 computadores às varas cíveis e criminais que funcionam no Fórum da capital. As máquinas de última geração foram adquiridas com recursos do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário. A reportagem é de André Risco. O vice-presidente do TJ, o desembargador Orlando Rocha Filho, entregou 165 computadores para as 41 unidades judiciárias instaladas no Fórum de Maceió. Segundo José Batista, diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação do TJ, cada unidade recebeu 4 equipamentos. Inicialmente são 4 computadores para cada unidade judicial, a central de mandados 10 computadores, então toda a questão de atendimento aos oficiais de justiça para cumprimento dos mandados também foi atendida. E são computadores que vão somar as unidades de substituição aos antigos já, que próximos a seu prazo de validade quanto à usabilidade, né? O juiz Josemir Souza é da 4ª Vara Criminal. Ele agradeceu os novos equipamentos que, segundo ele, chegam em uma boa hora. Excelente hora, né? Temos mais que agradecer à administração do Tribunal de Justiça por mais essa contribuição para a modernização e celeridade do andamento dos processos. Então, quanto mais servidores bem equipados, maior a celeridade, com certeza. Para o vice-presidente do TJ, investir em novas tecnologias é investir em uma maior celeridade na prestação jurisdicional. Tudo se faz naturalmente em busca do melhor serviço, do melhor modelo, com a maior celeridade possível, porque quem busca a justiça, quer justiça e quer justiça com celeridade. Não adianta a pessoa buscar justiça, procurar justiça
necessitar da justiça e ter demora na resposta aos seus interesses. Então, esse evento de hoje, com essa entrega de novas máquinas com tecnologia avançadíssima, esse evento visa exatamente a maior celeridade na tramitação dos processos dentro do Poder Judiciário de Alagoas. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.